Na aula passada a gente começou bioquímica. Chegou a tal de traíra. Não. Tudo bom? Boa noite, Jenny. Tudo bem? Você estava falando com outro professor, é isso? Você estava de papo com outro professor? Meu Deus, tem X9 aqui. Eu quero saber quem foi. Foi a Não, Raíssa, né? não sei. Eu tenho meus eu Foi a tenho Raíssa. eu tenho meus contatos aqui porque eu compro os alunos com nota. Que horror. Não, mas a gente tava conversando sobre geografia. Tá, mas tem uma geografia legal, mas biologia é bem mais legal. Que nem diz o Ah, Matheus, biologia é peso 3. é. Então tá, gurizada, vamos tentar tocar ficha. Olá, Pedro. Porque temos coisas bem massas para ver hoje. Eu, pelo menos, eu acho bem legal, tá? Na aula passada, boa noite, boa noite, a gente começou. A gente começou, não. A gente começou a ver a fotossíntese, tá? E eu tinha dito que a fotossíntese pode ser dividida em duas fases. A gente viu a fotoquímica, aquela história toda lá de captação de luz, informação de alguns compostos que a gente vai rever agora, tá? Então, vamos lá. O objetivo é, vamos ver se vocês ainda estão vivos. Antes de começar a fotossíntese, já vamos começar a fazer um elo com algo chamado de respiração celular, que é bioquimicamente falando, quando a gente começa a entender como é que funciona e para que a fotossíntese, a respiração celular começa a ficar mais fácil de entender seus propósitos gerais. Tá? A gente tem essa figurinha horrorosa aqui de livro didático dos anos 80, um esquema da fotossíntese bem simples, espero que vocês dominem pelo menos essa parte, né? Que uma planta faz o que? Ela capta o dióxido de carbono, vulgo gás carbônico da atmosfera, utiliza a água, geralmente pela raiz que a planta capta a água, tá? E vai ter esse processo de fotossíntese que capta a energia do sol para formar a glicose, um carboidrato, e tem um resultado, um produto que é um excreta, que é o tal de gás oxigênio, né? A respiração celular, que é o próximo, que é o tema do outro capítulo, ela vai trabalhar energeticamente de forma inversa da nossa amiga fotossíntese. A gente vai começar com a glicose mais o O2, ou seja, dois produtos que são da fotossíntese. Espera que tem mais gente entrando aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos continuar. Uh, exatamente esses dois produtos principais da fotossíntese, ela é utilizada por organismos heterotrófos, animais são todos heterotrófos, né? E a gente vai começar a liberar essa energia que vem lá do sol, só que em passos. Na fotossíntese, ela é mais direta, digamos assim, né? A respiração celular, essa energia vai ser liberada como se fosse essa escadinha, não é liberada toda de uma vez, porque senão a célula explodia, né? Uma reação exotérmica, ou seja, que libera energia muito rápida, se chama de explosão ou de bomba, né? Então, como isso mataria a célula libera essa energia aos poucos dentro de uma via metabólica, tá? E o resultado da respiração celular é o que? Um tal de CO2 e de H2O, que é aquilo que entra na planta. Então, gurizada, isso aqui não é algo, como é que a gente pode dizer, não é uma coincidência, né? Os animais, os heterotrófos, liberarem CO2 e H2O. Isso aqui vai se relacionar com o ciclo de carbono e o próprio ciclo da água. O ciclo da água e do carbono são bem mais complexos, bem mais maiores na biosfera, mas os organismos vivos têm o seu papel por causa dessa relação, essa coevolução entre autotrófos e heterotrófos. Então,
isso aqui é mais ou menos um resumo do que eu falei, né? A fotossíntese e a respiração celular, a gente conceituando de forma mais bonitinha em biologia, são vias metabólicas inversas, tá? E isso aqui é uma das coisas que eu já tinha dito que eu gostaria demais que vocês memorizassem, tatuassem no braço, que é a moral de tudo, né? Por exemplo, da fotossíntese é energia luminosa que é convertida em energia química, ou seja, há uma transferência da energia que está numa forma de uma onda eletromagnética, a luz solar, e essa energia que essa onda possui é convertida numa ligação química, numa ligação covalente de carboidratos. Carboidratos, ou seja, glicídios, açúcares, glicose, tá? E a respiração, tá, isso aqui eu falei ali nessa figura aqui, a respiração celular extrai energia dessas ligações químicas. Então isso aí nos dá a visão geral de como a própria biosfera funciona, como é que a vida funciona no planeta Terra. Tem exceções? Tem exceções, mas as exceções são bem exceções mesmo e tem um impacto bem menor nos ecossistemas do que esses dois amigos nossos aqui, a fotossíntese e a respiração celular. Aqui um resuminho que eu até mostrei algumas coisas no final da aula passada, né? Para a gente entender como é cíclico essa relação da fotossíntese e da respiração celular, que a fotossíntese produz C6H12A6-glicose e gás oxigênio, que são utilizados na respiração celular, tanto de plantas quanto animais e fungos e por aí vai. E na respiração celular a gente vai ter como resultado gás carbônico e água, com a extração de energia. Aí, de novo, esses elementos aqui, essas substâncias vão ser utilizadas na nossa amiga fotossíntese, com a energia da luz do sol para reformar glicose. Então a matéria, galera, é o que a gente diz cíclica, né? A matéria não fica parada, um organismo morre e aquela matéria não fica parada, e mesmo nos organismos vivos a matéria está sempre sendo reciclada no mundo biológico. Já a energia, isso aí eu acho que seria legal vocês anotarem no caderno de vocês, se é que vocês têm alguma anotação aí, né? A energia não é cíclica, a energia é unidirecional. Talvez vocês tenham visto isso na aula de ecologia, de cadeia e teia alimentar, pirâmides de energia. A energia vem do Sol e ela sempre é perdida em forma de calor ou é utilizada no metabolismo. Então tá, voltando a fotossíntese em si, eu já tinha dito que a gente tem duas fases na fotossíntese para estudar, para entender como é que funciona essa via metabólica, tá? Tem a fase clara, que acredito que no ensino médio de vocês pode ser que vocês tenham estudado isso com mais profundidade ou menos, né? São duas fases, a clara e a fase escura. E agora a gente, fase clara, ou a fotoquímica, eu desenrolei na aula passada, agora a gente vai desenrolar a fase bioquímica, que é tão bacana e divertida quanto. Olha o biólogo lindo de novo entrando aqui. Olha isso aqui. O biólogo lindo da semana passada pediu para entrar de novo, só que dessa vez eu não apertei o permitir sem... Sei lá, cara, biólogo lindo não conheço nenhum. Voltando aqui, depois do biólogo lindo. Aqui a gente tem... Isso aqui é uma figura, pessoal, que eu acho que é bem legal vocês marcarem para quando for estudar, quando for revisar, estudar para prova, ou enfim, né, vestibular. Ela é super resumido aqui, e seria bacana memorizar e entender, que daí ajuda, eu acho que muito a vocês irem também compreendendo e memorizando todas as minúcias que tem a fase fotoquímica e a fase bioquímica, tá? Aqui
Desse lado esquerdo está a fase fotoquímica, porque tem fóton, tem luz, né? Ela acontece nos tilacoides do nosso amigo cloroplasto, tá? E o que ela precisa? Ela precisa de água e de luz. Por quê? Porque com a energia do Sol e com a fotólise, com a quebra da água, a gente vai reduzir o NADP e o ADP. Reduzir significa ceder energia, oxidação, redução, tá? Para formar a forma reduzida ATP e NADPH. E eu já tinha falado para vocês que o ATP e o NADPH vão ser utilizados na fase escura, na fase bioquímica, que a gente chama também de ciclo de Calvin. O O2, o gás oxigênio, ele vem da fotólise da água, a célula da planta não precisa desse O2 e joga para a atmosfera. Já no ciclo de Calvin, a gente vai ver que é o CO2, o dióxido de carbono, que entra nesse tal de ciclo de Calvin, o ATP e o NADPH, formado na fase clara, que a energia vem da luz, vai ser utilizado para sintetizar a glicose, o açúcar. Tá? Então, isso aqui é o super resumão, bem bacana, que tem o essencial da fotossíntese toda, a fase clara e a fase escura. Ok? Alguma dúvida? Tem aqui Thiago, Lucineiro, suspeito. Matheus não negou. Você não sabe a cara dele tudo certinho. Matheus não ia fazer isso, nem o Thiago. Então tá, tocando ficha. O que acontece na fase 2, na fase bioquímica? Fui ver lá o kkk da Raíssa. A fase bioquímica, ou etapa, a fase escura da fotossíntese, a gente divide ela em 3 fases distintas para a gente ir entendendo o que está acontecendo, o que acontece dentro do estroma do cloroplasto para a formação de glicose, tá? Isso aqui é um resumo, super resumo. Primeiro vou explicar didaticamente como é que funciona esses negócios, porque geralmente a experiência que eu tenho, isso aqui é o que quebra a cabeça dos alunos e dos candidatos no vestibular, tá? Então, no episódio anterior a gente teve, já lembrei vocês, a formação do ATP e do NADPH na fase clara. Isso tá ok na cabeça de vocês? Vocês têm 2 segundos para responder. Vou ver aqui. 1001, 1002, tá. Passou? Espero que sim. Qualquer coisa a gente volta, vocês mandem mensagem para mim no WhatsApp, o que seja, e a gente vê isso direito, tá? Isso é importante. ATP e o NADPH foram produzidos na fase clara. Novamente, o ATP é uma molécula que tem energia, a NADPH também tem energia, então ela vai ser utilizada para reduzir alguma outra molécula, ou seja, ceder a sua energia e ela vai oxidar. O ATP e o NADPH vão oxidar. Vamos tentar lembrar dessa brincadeirinha aí de oxidação e redução, tá? Então aqui eu coloquei que eu acredito que tem 2 segredos fundamentais para vocês lembrarem, dominarem essa fase bioquímica da fotossíntese, que é o seguinte, ó. A gente tem que entender que essa fase ela é cíclica, depende de ciclos. Isso não é difícil de lembrar porque um dos principais nomes que se chama, isso aqui tem um monte de nome diferente na biologia. Um dos principais é o ciclo de Calvin. Um outro nome mais complicado, se vocês forem ler alguma coisa, é o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Eu nem coloquei aqui porque fica um nome, parece nome de remédio, né? Complicado de lembrar. Ou é uma fase que a gente chama de fixação de carbono. Eu vou explicar direitinho, espero que vocês nunca mais esqueçam o que significa essa expressão fixação de carbono, tá? O segundo segredo
que eu acredito que é fundamental, que é um segredo, é quando eu estava quando eu estava construindo essas aulas aqui para vocês, que já faz mais de um mês eu acho que eu criei essa aula, eu li um monte de livro e vídeo para ver qual poderia ser a melhor forma de explicar isso aqui, e eu acredito que fundamental seria a gente contar carbono, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? O que a gente tem aqui? Essa aqui é uma figura original do Cris, que só tem na minha aula, não tem em livro nenhum. Eu fiz no Canva. Especialmente para vocês, hein? O que acontece? A primeira etapa, galera, da fase bioquímica se chama de fixação do carbono ou de carboxilação. Como é que isso funciona? A gente parte, já disse que vai ser um ciclo, né? Então vamos por onde começa o ciclo. A gente vai ter uma molécula que tem um nome desgraçadamente complicado, né? Que se chama de ribulose bifosfato ou 1,5-bifosfato de ribulose. A gente vai ter uns 3 ou 4 substâncias, moléculas que tem uns nomezinhos complicados que seria bacana vocês decorarem. Não é muita coisa. Na verdade, isso aqui tem 300 mil reações, mas isso aqui é o essencial. A ribulose, é por isso que eu falei contar carbono e eu fiz desenhadinho aqui. Ó. A ribulose, ela tem 5 carbonos, ok? Carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 5 carbonos aqui. E ela é bifosfato, ou 1,5-bifosfato, porque ela tem 2 moléculas, 2 radicais de fosfato ligados nela, tá? Se chama 1,5 e não 1,5, tá? Bifosfato, porque essa aqui é a nomenclatura química, não sei se vocês já estão mais inteirados com isso. Isso aqui significa em qual carbono vai estar ligado o fosfato, porque as moléculas orgânicas que tem carbono, a gente conta o carbono 1, 2, 3, 4, 5, então ela tem um fosfato no carbono 1 e no carbono 5. Eu não coloquei aqui o fosfato no carbono 5 para deixar ela linear, tá? Então, o ciclo de Calvin, fase bioquímica, inicia com esse cara aqui, ribulose bifosfato, 5 carbonos. É legal saber. Aí vai entrar o nosso amigo CO2 ou dióxido de carbono. O CO2 tem um carbono só e 2 átomos de oxigênio, tá? E esse ciclo ele começa com 3 ribulose bifosfato e 3 dióxido de carbono, tá bom? E tem uma enzima que catalisa uma reação química, tá? Qual é a enzima e qual é a reação química? Existe uma enzima chamada de rubisco, parece nome de, sei lá, de personagem de filme medieval, né? Mas esse é o nome da enzima. E essa rubisco é uma das mais famosas, digamos, enzimas da bioquímica, né? Por quê? Porque ela catalisa uma das principais reações, que é combinar uma molécula de ribulose bifosfato com uma molécula de gás carbônico, tá? Isso vai formar uma molécula do quê? 6 carbonos. 5 da ribulose mais 1 do dióxido de carbono. A gente vai ver aqui o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono, os 2 fosfato da ribulose. Só que essa reação, esse ciclo não começa com uma molécula de ribulose e uma molécula de gás carbônico. Ela começa o ciclo com 3 moléculas de ribulose bifosfato e 3 moléculas de dióxido de carbono. E a rubisco catalisa essa reação, então a gente vai ter 3 moléculas de 6 carbonos. Vão ser 5 carbonos da ribulose mais 1 carbono que vem do dióxido de carbono. E, gurizada, isso aqui que significa fixar o carbono. Por que é fixar? Porque o carbono
do dióxido de carbono é o carbono atmosférico, é o que a gente chama de carbono inorgânico. Essa enzima, ela faz a fixação, ou seja, ela coloca um carbono inorgânico em uma molécula orgânica, ou seja, fixa o carbono atmosférico em uma molécula orgânica, da química orgânica e da nossa biologia. Então a gente vai ter 3 moléculas de 6 carbonos, tá bom? Vocês estão sobrevivendo até agora? Estão entendendo? Tá, beleza. É que é bem importante mesmo essa parte aí, fazer menos brincadeira. Só que é o seguinte, ó, essa molécula aqui que é de 6 carbonos, ela é muito estável, ela não dura muito tempo e ela é quebrada ao meio cada uma delas, tá? Eu até coloquei essa barra aqui para mostrar que cada uma dessas 3 moléculas é quebrada ao meio porque são 6 carbonos, vai ficar 2 moléculas de 3 carbonos cada, tá? E essa molécula de 3 carbonos que sobra dessa quebra aqui é o que a gente chama de PGA ou fosfoglicerato. Isso aqui é a nossa segunda molécula com nome desgraçado, que seria bom saber lembrar dela, tá? Então, como a gente tem 3 moléculas de 6 carbonos, quebra tudo ao meio, a gente vai ter 6 moléculas de 3 carbonos, tá? E um fosfato, porque cada partezinha dessa fica com um fosfato, tá bom? Então, essa é a etapa 1, a fixação do carbono, que é super importante e essencial para entender a fotossíntese. A segunda etapa, ela é bem simples se a gente for seguindo a lógica. Aqui em cima eu tirei aquele monte de... eu coloquei aqui só para a gente ter um visual dessa molécula de 6 carbonos que é quebrada em então 6 de 3 carbonos, o fosfoglicerato. Aqui está o nosso fosfoglicerato, são 6 fosfoglicerato. Vai acontecer a primeira reação de redução, que é uma fosforilação. É o tipo de reação que transfere um grupo fosfato de uma molécula para outra. Que molécula é essa? O nosso ATP, trifosfato de adenosina. Tem 3 fosfatos, tá? Ele cede um fosfato, cede energia, daí se transforma num ADP, uma molécula oxidada do ATP. E reduz o fosfoglicerato, tá? Reduz o quê? Cede energia. Por isso que a segunda fase se chama de redução. E é por isso que eu me dei o trabalho de ir lá tentar explicar para vocês ou deixar vocês cientes de oxidação e redução, porque se vocês não sabem o que é oxidação e redução, não vai fazer sentido a segunda etapa se chamar redução. A pessoa, o aluno que não está preparado, né, gurizada, vai achar que a molécula reduziu de tamanho. Então vocês fiquem um passo à frente, vocês já têm um conhecimento de bioquímica mais sólido, já interpretando a redução como ganho de energia de uma reação de oxirredução. Quando esse fosfoglicerato é reduzido, é fosforilado, daí ele fica com 2 fosfato, daí ele começa a se chamar de bifosfoglicerato. Bifosfo, porque daí fica com 2 fosfatos. Só que a redução não termina aí. Aqui a gente está colocando energia nessa molécula. Vai ter um outro passo de redução, só que entra o NADPH. O NADPH é aquela coenzima, vamos de novo falar para ninguém esquecer, essa aqui é a forma reduzida com a energia do NADPH. Ele doa um elétron, doa energia, daí vira um NADP+, que é a forma oxidada. Essa molécula vai sofrer outras reações aqui e vai se chamar do terceiro composto de nome complicado, que era legal lembrar, que é o tal de gliceraldeído 3-fosfato. Ou a gente chama de 3-GP, né? O fosfoglicerato a gente chama de PGA, que é fosfoglicerato, e o gliceraldeído 3-fosfato, G3P, tá? O que aconteceu
então nessa redução. Como vocês já sabem, porque eu falei 1 bilhão de vezes, reduzir significa ganhar energia. O ciclo de Calvin fixa o carbono, e essa molécula que está com esse carbono fixado, que vem da atmosfera, ele é, digamos, energizado. Ele fica com ligações químicas e com elétrons com um nível energético maior do que a ribulose e que o CO2. Tá? Eu acho que vocês já se lembram de onde é que sai o ATP e o NADPH dessa fundamental redução que acontece aqui. Eu falei no início ali, vem da fase clara, da fase fotoquímica. A energia para reduzir essas moléculas vem do Sol, que é transferido para ligações químicas. O último passo aqui da redução a gente tem então o gliceraldeído 3-fosfato, são 6 moléculas dessa. Uma dessas moléculas vai sair do ciclo para formar glicose, que é o que a gente viu desde o início lá, que é a fotossíntese forma glicose, né, galera? Se uma sai, e são 6, 5 vão continuar no ciclo, beleza? Só que aqui tem uma jogada que é bem importante saber. Antes de da terceira fase, etapa, que eu falei que eram 3 etapas, a fotossíntese, desculpe, era a fase bioquímica, a gente tem que entender um truquezinho aqui, e olha só, prestem atenção, eu acho que está bem claro aqui, porque eu dei uma pesquisada, isso aqui é um rolo de entender, se vocês forem procurar em livro didático, na internet, em vídeo do YouTube, tu não consegue encontrar um resumo que tu entenda 100% isso aqui, e eu acho bem perigoso, porque avacalha o aluno para entender o que é que está acontecendo. Que é exatamente isso aqui, ó. Antes. Pergunta capciosa. Sai um gliceraldeído 3-fosfato 3-GP para formar glicose. O que é que falta para esse cara aqui ser capaz de formar uma glicose? Alguém será que consegue responder isso? Vamos repetir. Tem todo esse ciclo aqui, o PGA vira o G3P, gliceraldeído 3-fosfato. Um sai para formar glicose e outros 5 continuam no ciclo, tá? Então a gente tem essa molécula extremamente importante, gliceraldeído 3-fosfato, vai formar glicose. O que será que falta nesse cara aqui, ou reação química, alguma coisa, para formar glicose? Estão torrando os neurônios aí. Não precisa acertar ou se estressar. Exatamente, falta 3 carbonos. Né? É isso aí que é a minha ideia de fazer vocês pensar. Então, vocês não são obrigados a tirar isso da cartola. Mas é exatamente isso. Por isso que eu coloquei as bolinhas aqui e eu disse que a contagem de carbonos era necessária para a gente entender esse ciclo aqui. A gente tem uma molécula com 3 carbonos, mas a glicose é uma molécula que tem 6 carbonos. Ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Então, se sai uma molécula aqui para formar glicose, tá faltando coisa. Né? Tem 6 carbonos. E o que é que está faltando e qual é a explicação e por que isso é um rolo se a gente vai ler resumos e não vai num livro de bioquímica mesmo, né? O ciclo de Calvin, esse aqui, ele precisa de 2 voltas, de 2 ciclos para formar uma molécula de glicose. Eu acredito que agora fica mais fácil de vocês conseguir entender isso, tá? Por quê?
Se a gente tem um ciclo e sai um gliceraldeído 3-fosfato, daí é lógico pensar, se tem 2 ciclos, vai sair 2 gliceraldeído 3-fosfatos e aqui vai fechar. Vai ter 6 carbonos para formar glicose, o que realmente acontece. O ciclo de Calvin precisa de 2 ciclos para conseguir formar uma glicose. Então o que acontece? Como a gente tem aqui 6 fosfoglicerato, que vem de 3 CO2 e 3 ribulose, a gente vai precisar de 6 CO2 e 6, o dobro, para formar 12 gliceraldeído 3-fosfato. Tá? É só a gente multiplicar essas entradas aqui e, consequentemente, essa contagem aqui de moléculas, tá? Por 2. A gente multiplica por 2. A gente tem 6 gliceraldeído 3-fosfato, a gente vai ter 12. Como sai 1 em cada ciclo, a gente vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfato saindo para formar uma glicose, sai 5 gliceraldeído num ciclo, então em 2 ciclos são 10 gliceraldeído 3-fosfato. Isso aqui é o segredo para entender a estequiometria e como é que a coisa fecha a conta, tá? Isso, acredita em mim, se vocês pegarem, ver uns vídeos de fotossíntese, vocês vão ficar, um diz que é um ciclo, o outro diz que é um ciclo que entra 6 carbono. Isso aqui é um resumo. Aqui do lado tá a explicação em texto de tudo que eu estou falando, tá? Então, sabendo isso, eu atualizei os dados aqui para 2 ciclos. Se é 3 dióxido de carbono que entra por ciclo, em 2 ciclos entram 6 CO2. Se são 3 ribulose bifosfato que entram em um ciclo, entra 6. Então, isso vai... esses 2 caras aqui vão ser combinados pela Rubisco, em vez de formar 6 fosfoglicerato, forma 12. Eles vão ser fosforilados, tá? Nessa fase aqui, para formar 12 bifosfoglicerato. Eles vão ser reduzidos, e alguém falou ali, sim, aqui vai ter uma reação que vai perder um fosfato inorgânico, tá? Mas essa molécula vai ficar super energética. São 12 gliceraldeído 3-fosfato. Um sai por ciclo, são 2 ciclos, saem 2. Aqui a gente vai ter 6 carbonos para ter mais um pouquinho de rota metabólica aqui, reações para formar a glicose, que é o produto final que a planta precisa para enviar para os seus tecidos, que não faz fotossíntese e que vai ser a base da cadeia alimentar, que os herbívoros se alimentam da glicose, da fotossíntese, que os carnívoros vão se alimentar, e isso mantém a nossa biosfera, tá? E então, para fechar, finalizar, a terceira etapa se chama de regeneração. Também eu acho que começa a ficar um pouco lógico porque é regeneração, porque a gente vai ter 10 gliceraldeído 3-fosfato, que é o resultado aqui dessa parte da redução, e o gliceraldeído 3-fosfato, como é um ciclo, é cíclico, a gente começa com a ribulose, o gliceraldeído 3-fosfato vai regenerar a ribulose bifosfato para reiniciar esses ciclos aqui que fica rodando e formando glicose enquanto tiver ATP e NADPH da fase clara, ok? Essa parte aqui, ó, tá, tem 3 carbonos aqui e esse cara aqui tem 5, aqui tem um monte de reação aqui no meio, isso aqui realmente é bem complexo o que a célula faz para regenerar, mas o gliceraldeído 3-fosfato sofre um monte de reação e modificação e regenera a nossa ribulose bifosfato, tá? Esse aqui eu acredito é um dos tópicos mais complicados até da toda a biologia, tá, gurizada? Porque tem alguns detalhezinhos e eu coloquei essas bolinhas de carbonos para contar para facilitar, porque se a gente for enxergar isso aqui só com reação química, com as estequiometrias ali, fica muito mais complicado, tá? Então essa aqui é uma forma bem visual de a gente entender o que está acontecendo e como é que se forma a glicose, e por existe fixação, redução e regeneração no ciclo de Calvin.
Isso aqui é uma figura, tá? Eu coloquei... Professor, Oi, olha só, volta um slide, deixa eu voltar. por favor. Aqui? Aqui. Tá, mas aí aqui embaixo, esses 3 carbonos mais o fósforo formam a glicose. E aí, da onde vai vir essa outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato para Esse aqui? refazer? Porque tipo, se aqui vai juntar para formar a glicose, aí como é que esse ciclo continua? É porque assim, ó, deixa eu pegar aqui o mais simples, o ciclo aqui. É que aqui eu não tinha falado para eu poder falar um pouquinho da regeneração, mas é basicamente isso aqui, ó. Vamos tomar um ciclo só para ser mais simples. E 2 ciclos é também simples porque a gente só multiplica por 2 esses números aqui, só é o dobro, tá? Ribulose com 5 carbono mais um carbono do dióxido de carbono atmosférico vai formar uma molécula de 6 carbonos, que é quebrada ao meio, daí vai ter 3 moléculas de 3 carbonos, tá? Daí ele vai ser fosforilado, daí ele vai ser reduzido, vai ficar com esse nome aqui, gliceraldeído 3-fosfato, tá? Desses 6 aqui, um sai do ciclo, um cai fora e não volta para o ciclo. O outro 5 continuam no ciclo. É o que está aqui, ó. 5 gliceraldeído 3-fosfato, mais um, fecha o 6. Entendeu? Entendi. O gliceraldeído continua. É porque. Entendi, tá. Entendi. É porque aqui tá só a metade. Aqui está metade. Porque, ó, Entendi. sai 6, ó, é formado 6, porque são 13 e 3 aqui, só que eles se combinam e formam 12, só que daí quebram o meio, formam esse aqui de 3, tá? Essa aqui que talvez seja a parte mais difícil agora para entender. Mas, quando a gente tem esse 6 gliceraldeído 3-fosfato, um sai, 5 continuam no ciclo. É o que vai acontecer na regeneração. Com os números atualizados de 2 ciclos. Isso aqui é o resumo. Vai entrar 6 CO2 e 6 ribulose bifosfato, vai ser reduzido e a gente vai ter 12 gliceraldeído 3-fosfato. Eram 6 aqui, né? Mas como é 2 ciclos, é 12. Como em cada ciclo sai são 2 ciclos, então sai 2 gliceraldeído 3-fosfato. Esse aqui vai para o saco, vai para o saco não, né? Ele vai formar glicose, que é essencial. Mas sobram 10. Esses 10 vão se combinar, vai ter um monte de reação e vão regenerar a ribulose, que vai ser combinado pela rubisco com CO2 e vai acontecer esse ciclo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Essa é mais ou menos a estequiometria da fotossíntese de forma bem simples. Quer dizer, da forma mais simples que eu consegui colocar para explicar para vocês, tá? Aqui tem tudo que eu falei, eu nem me dei o trabalho de traduzir isso aqui só para ter como referência. Aqui tem o nome de algumas outras enzimas, né? A gente tem a rubisco, que catalisa a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Esse fosfoglicerato é a PGA quinase, as quinases são enzimas que fosforilam moléculas, tá? Para quem quiser ficar mais digamos, em bioquímica, tá? É o que acontece aqui. Eu tenho uma quinase que fosforila, tem toda essa historinha aqui, só que daí tem a 3GP desidrogenase, mas enfim, só para quem quiser aos poucos pegar mais detalhes. Mas não é essencial vocês decorarem também o nome das enzimas, tá? Se decorarem fosfoglicerato e gliceraldeído 3-fosfato e essa ribulose bifosfato, já é golaço, tá? Vocês conseguem acertar uma questão de bioquímica extremamente complicada no vestibular, onde todo mundo vai sair chorando, que nem aconteceu no vestibular passado. Alguém aqui fez o vestibular passado? Jane e Pedro, vocês tomaram um pau na questão de bioquímica? Saíram chorando. Pois é,
É que vocês não tiveram essa aula aqui. Não, mas os caras pegaram pesado lá. E fizeram uma questão que é justamente perguntando quantas ribulose bifosfato se combinam com fosfoglicerato. Eles perguntam exatamente isso aqui, só que é o seguinte, ó. Eles fizeram uma questão de vestibular que é esse ciclo aqui, com essas reações aqui, só que não deram desenho nenhum, perguntaram no dissertativo ali, ribulose bifosfato com a rubisco vai formar quantos gliceraldeído 3-fosfato. Os caras foram na jugular dos candidatos, né? Eu tô rindo, mas porque, enfim, depois que passa a desgraça a gente tem que dar um pouco de risada, né? O que é isso aqui? Meu estagiário é foda, né, cara? O cara coloca os negócios aqui. Tá, lembrei. Isso aqui é o seguinte, ó. Se vocês pegarem esse arquivo aqui que está no drive de vocês, copiarem e colarem, eu não recomendo vocês pegarem isso aqui e ficarem digitando um por um, que vocês vão errar. Copia e cola isso aqui, que vocês vão ir para um site que realmente, olha aqui, ó, é conteúdo 18+, o negócio é pesadíssimo, e se vocês tiverem coragem, vocês vão na página 51 desse tal de documento aqui, e eu acho que vocês vão ver algo relacionado ao que a gente está falando, né? Isso aí fica de tema de casa, tá? Ai, medo, medo é o que resume essa história. Então, galera, a gente matou as duas fases da fotossíntese, fase fotoquímica e fase bioquímica. É fácil? Não. É difícil? Também não. Se vocês respirarem fundo e derem uma olhada, eu tentei mostrar para vocês uma forma lógica das coisas fazerem sentido para tentar ajudar vocês a entenderem e conseguir manipular essas informações aqui, tanto do ciclo de Calvin, que é esse ciclo aqui da fase bioquímica, quanto aquele rolo que acontece daquele monte de transporte de elétrons que vão acabar formando o ATP, vão formar oxigênio também com a fotólise da água. Espero que vocês consigam lembrar esses tópicos mais essenciais que eu acabei de falar, que é o que eu realmente preciso. Se vocês tiverem essas ideias que eu acabei de falar na cabeça de vocês, eu acho que vocês vão bem preparados para sobreviver a prova de bioquímica da URGS, né? Que eu acho que até uns alunos de pós-graduação em bioquímica iam meio que ficar, mas será que esse aqui mesmo ou não? Vou falar agora mais uns tópicos relacionados à fotossíntese, que pode ser que caia, e se cair vai também arrastar a galera pro valão e vai sair todo mundo chorando também. Então eu já vou tentar livrar vocês de uma desgraça maior com essas questões aqui, tá? Para vocês ficarem mais pró ainda com bioquímica e fotossíntese. Na fotossíntese tem esse negócio aqui que se chama de fotorrespiração. Alguém na vida já ouviu falar de fotorrespiração? Eu acredito que até que não, tá? Isso aqui a gente vê mais na faculdade, mas eu vejo questões de vestibulares da URGS e em outras universidades que tem coisas relacionadas a essa fotorrespiração. A gente precisa entender o básico, digamos, o essencial. O que é fotorrespiração? O oxigênio, o gás oxigênio, que é formado na fotólise, na fase clara, ela pode competir com o dióxido de carbono com a rubisco. O que a rubisco faz? Combina dióxido de carbono com a ribulose, ok? Se o oxigênio compete com o dióxido de carbono com a rubisco, isso acontece quando a gente tem uma concentração, quando a gente tem um elemento químico aqui, esse colchete em química se chama de concentração. Se a gente tem uma concentração baixa de CO2 e de oxigênio alta, o oxigênio, a rubisco vai fixar, ao invés de carbono, oxigênio.
que isso vai acontecer? Não vai ter formação do fosfoglicerato, de bifosfoglicerato e de gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, não vai ter formação de glicose. Mas tipo, ele compete, mas não é completamente, não é toda a rubisco que vai pegar o oxigênio. O que acontece? O ciclo de Calvin vai produzir menos glicose, tá bom? Mas por que acontece isso? É um erro na evolução? É um erro nas enzimas? Ou as espécies não estão adaptadas? Tem algumas explicações para isso e talvez isso que possa cair no vestibular. Porque é o seguinte, ó, a fotorrespiração, daqui a pouco vai terminar a aula e eu geralmente me esqueço e o Meet me corta. Mas eu só vou terminar aqui, ó. Onde é que eu tava? Aqui. Aqui. Ó, a fotorrespiração pode ser um dreno consumidor de excesso de ATP e de NADPH, quando tem muita luz, tem muita fotossíntese. Tudo que é demais faz mal, né, pessoal? Então, a fotorrespiração pode evitar que tenha um acúmulo muito grande de ATP e de NADPH, que são as moléculas energéticas utilizadas para fixar o carbono, para reduzir aquelas moléculas lá, dar energia para elas, tá? E acontece em condições de alta radiação solar. Tá, isso aqui a gente não precisa entender a bioquímica e as reações, tá? Entender mais os conceitos. Por que a gente precisa saber desse conceitinho de fotorrespiração? Porque a gente tem 3 tipos, pessoalzinho, de metabolismo fotossintético. É o nome disso. Tem 3 tipos de fotossíntese diferentes. Como se não bastasse a fotossíntese ser esse rolo, essa via metabólica aqui complicada, a gente tem 3 tipos de fotossíntese diferentes. Ai meu Deus, eu preciso saber disso? Não. Para quem está fazendo o vestibular, digamos, para, eu acredito, cursos de humanas, vai fazer direito, vai fazer psicologia, tu não precisa, ou o curso que tu tá tentando não é tão competitivo assim, cara, daí tu passa batido disso aqui, não precisa tomar a cabeça com isso, né? Mas já quem aqui tá em curso que é concorrido, que precisa de acerto, a galerinha que vai fazer prova do vestibular, que biologia é peso 3, é medicina, é biologia, é farmácia, tem várias, né? Aí seria bom dar uma estudada nisso aqui, entender isso aqui, porque pode cair no vestibular. E eu vou dar uma explicada resumida também para vocês entenderem. O que acontece? Isso aqui não sei se vocês também já ouviram falar dos metabolismos C3, C4 e CAM. O C3 é esse ciclo do Calvin que a gente viu. O C3 vem daquele molécula com 3 carbonos aqui, ó, o fosfoglicerato. É C3 porque são 3 carbonos. Daí facilita a vida, né? Lembrar o que é C3. A maioria das plantas são C3, tá? Que é o ciclo de Calvin que a gente acabou de ver. E a gente vai ver algumas modificaçõezinhas, umas bem grandes, na verdade, com outros tipos de metabolismo, que, de novo, eu já vi em prova de vestibular, fico vendo as provas de vários vestibulares e aparece esse negócio aqui, por isso que eu estou trazendo para vocês. Existe o metabolismo que se chama de C4. Se o C3, a molécula do carbono fixado tem 3 carbonos, o C4, a primeira molécula tem 4 carbonos, tá? É o que está escrito aqui, ó. É o malato ou espartato. Ao invés de ser o fosfoglicerato, é o malato ou espartato que tem 4 carbonos. Isso que eu explico porque que o nome é C4. Ele é vantajoso em condições de alta luminosidade, temperatura e baixa concentração de CO2. Mas o que é que tem de curiosidades aqui, o que eu acho bacana?
As plantas que fazem C4, elas têm modificações anatômicas. Tá? Eu já vi pergunta de vestibular com exatamente essa informação aqui, ó. Porque tem uma separação espacial da fotossíntese. Eu já vou mostrar aqui de forma resumida, tá? E ocorre principalmente em gramíneas. Isso é bacana de lembrar. Tá? O C4 o que é? Isso aqui é um corte de uma folha de uma planta C3. A gente vai ter aqui, ó, o primeiro composto orgânico é o fosfoglicerato, que tem 3 carbonos, as reações luminosas e o ciclo de Calvin nas células do mesófilo, ou seja, é no cloroplasto, nas células que a gente chama de mesófilo, onde é que vai ter os cloroplastos, células clorofiladas, tá? A célula C4 tem um negócio muito louco, que é o seguinte, ó, primeiro composto orgânico é de 4 carbonos, malato aspartato, e olha qual é a moral, a reação luminosa, fotoquímica e assimilação de carbono, elas estão separadas, elas não são no mesmo cloroplasto e são separadas em tecidos diferentes. Vai ter esse tecido aqui que se chama bainha de Kranz, tá? No mesófilo vai ocorrer a fase fotoquímica e nessas células aqui a fase bioquímica. Tem uma separação espacial da fotossíntese. Na C3 ocorre tudo no mesmo cloroplasto. Na C4, fase fotoquímica num tipo de célula, num tecido, e a outra parte da fotossíntese, a fase bioquímica, num outro tecido. Tá? Eu vou encerrar aqui para fazer outra sala de aula. Eu vou derrubar todo mundo aqui e já posto a próxima. Não vem, não é aula de faculdade, não vem fazer crítica, porque senão os outros professores lá vão querer dar um pau em mim. Ah, mas tu tá forçando a barra com os alunos, cara, cai no vestibular isso aqui, cara. Daí se eu não dou isso, daí cai no vestibular, daí o que acontece? A gente fica deprimido lá, que nem aconteceu no vestibular passado. Acho que quem estava no Educamed aí, teve acho que foi biologia celular, eu acho que não conseguiram, não deu tempo ali, faltou umas partes de biologia celular. O Matheus também me falou, eu ia dar uma matéria lá, um negócio, daí eu resolvi ir pro outro lado, que é no vestibular, daí a gente fica, cara, acontece, a gente vai para um boteco, a gente serve uma cachaça, coloca uma música sofrência e fica sofrendo ali porque a gente não deu as coisas, tudo que a gente precisava dar para os nossos alunos. E, cara, é muito deprimente isso, a gente fica muito triste, cara. Existe um índice de suicídio de professores de cursinho muito grande, isso é um trabalho, isso é uma coisa muito séria. Eu tô brincando, não acontece isso. Onde é que eu tava? Aqui. Tá. A C4, se vocês conseguirem lembrar de separação espacial, modificação anatômica, aqui eu dei um detalhe, daí vocês estão grande, tá? Vocês vão olhar para a prova, vão olhar para a banca e fazer só isso, manda mais. Aqui, só para pentelhar mais vocês, tem um corte histológico. Isso aqui é a célula do mesófilo. Vocês não tiveram morfologia vegetal, essas coisas, eu acho que vai ter. Isso aqui é um tecido vegetal, tá? O mesófilo. Essas gramíneas, elas têm células especializadas que se chama célula da bainha de Kranz, deve ser alemão, deve ser assim que se fala, tá? E mais uma curiosidade que eu acho muito louco, as células da bainha de Kranz, a parede celular, celulose, dentro da parede celular tem cloroplastos. Cara, eu acho isso muito louco, é uma adaptação muito louca para esses ambientes que vai ter muita luz e temperaturas altas, tá? Vou fechar esse WhatsApp aqui que fica buzinando nos meus ouvidos. Tá bom, gurizada? Aqui é uma coisa bem legal, que é um resumo do que está acontecendo, tá?
Planta C4, bem adaptadas a condições ambientais que tem irradiação intensa, ou seja, tem muita luz, o clima, aqueles dias que só tem sol, não consegue nem abrir o olho. Eu odeio dia de sol, tá? Isso não tem relevância com a aula, mas enfim. Temperaturas elevadas e condição de seca está menos importante. Esses dois aqui são bem importantes, porque aqui, ó, essa C4, essa separação espacial, ela funciona como um mecanismo de concentração de CO2. Eles reduzem a abertura dos estômatos, especialmente em horas de luz intensa. Se a gente tem os estômatos, cadê? Depois tem aqui, ó. Estômatos são aquelas, uma duplinha de célula especializada na folha que ela pode abrir ou fechar, caso alguém não se lembre ou não teve aula ainda sobre morfologia vegetal e não lembra que é um estômato, tá? Isso aqui regula a entrada de gases, de óxido de carbono e do gás oxigênio e também de água, né? Água no formato de vapor. E se a célula está com o estômato aberto, pode perder água em forma de vapor aqui. Isso aqui acontece na C4, elas trabalham essa abertura dos estômatos, que daí vai ter uma maior eficiência no uso de água, vai ter uma maior capacidade fotossintética, então soma todas essas características aqui, ela tem um sucesso ecológico maior em locais quentes. Eu tinha dito ali no início que um exemplo de planta C4 são as gramíneas, e todo mundo sabe que as gramíneas dominam um monte os ambientes. A gente tem biomas de campos, né? Se a gente for ver um campo, a gente vê áreas de perder a vista, só gramíneas. As gramíneas são extremamente adaptadas para fazer fotossíntese de forma extremamente eficiente. É por isso que grama, capim e mato cresce que nem mato. Desculpe a expressão, mas é exatamente isso que funciona. Por último, pessoal, a gente tem algo que é um pouquinho mais complicado, que é o tal de CAM, metabolismo CAM, que significa do inglês de metabolismo ácido das crassuláceas, tá? Se vocês lembrarem que CAM significa metabolismo ácido, a gente vai ver aqui a capacidade de assimilar o dióxido de carbono na forma de ácidos orgânicos durante a noite, tá? Em vez de utilizar o fosfoglicerato, utiliza outras moléculas de ácidos orgânicos, tá? Isso ocorre durante a noite. E aqui tem a palavrinha mais importante, talvez, para vocês lembrar, caso caia isso no vestibular, que é a separação temporal. A C4 tem uma separação espacial da fotossíntese e a CAM tem uma separação temporal. De noite acontece uma coisa, de dia acontece outra, tá? E algo que também eu já vi em questão de vestibular, eu fico meio apavorado, que daí é para ferrar com os alunos, é que os estômatos ficam abertos durante a noite e fechados durante o dia, que é o contrário da maioria das plantas. A maioria das plantas, o estômago fica aberto durante o dia e fechado de noite. Essas desgraças aqui tem que ser do contra para cair numa questão de vestibular e ferrar com a galera, tá? Aqui eu falei do estômago. Essas plantas fazem isso para perder menos água, porque as crassuláceas são plantas de ambiente seco, tá bom? Aqui é uma comparação que vai ter implicações ecológicas até, porque olha só como acontece a perda de água comparando C3 com C4 com CAM. Uma C3 pode perder até 500 gramas, meio quilo de água por cada grama de CO2 que entra na fotossíntese e é fixado, forma glicose. Já uma planta CAM com essa característica temporal da fotossíntese, ela pode perder até 100 gramas, ou seja, ela é muito mais eficiente para reter água. Isso é muito importante, dependendo de onde é que a planta está, né? Se está no deserto, essas CAM a gente vai encontrar no deserto, é vital
gerenciar bem a perda de água pela evaporação, fechando esses caras aqui. Isso aqui é uma eletromicrografia real de um estômato. Isso aqui se chama de célula guarda 1, célula guarda 2, são duas células que elas podem abrir ou fechar. Para ajudar vocês, eu fiz uma tabelinha final comparando as principais, até umas coisas aqui que não precisa, né? Mas enfim, os principais tipos de metabolismo, C3, C4 e o CAN. Isso aqui que é o bacana de tentar lembrar, que é o que tem a ver com o que eu falei. A distribuição da C3 é ampla. Isso aqui é digamos, a fotossíntese normal que a maioria das plantas. As C4, tropical e subtropical, que tem mais calor, né, mais irradiação solar, e as K de clima desértico, por causa dessa questão dos estômatos lá, para não ter vapor d'água. Produto da fixação do CO2. Falei 500 vezes do fosfoglicerato ou PGA, que é a primeira molécula ali que a Rubisco forma, tá? Na C4 não vai ter fosfoglicerato, vai ser um tal de malato e um tal de aspartato, que não vem ao caso, a gente está vendo a estrutura química deles, né? E na CAN também é o malato, que é um ácido orgânico, tá? Tá, tem aqui a tal da fotorrespiração, ó, 40% da fotossíntese pode morrer na fotorrespiração, que é a competição que o oxigênio faz com o dióxido de carbono pela Rubisco, que diminui a produção de ATP e NADPH. Na C4 não se detecta a fotorrespiração, ou seja, ela é muito mais eficiente para fixar o carbono, para fazer glicose, e é por isso que gramínea cresce pra caramba e rapidamente, tá? Pode ser uma pergunta de vestibular, né? As gramíneas são uma praga, tu coloca uma gramínea ali, tu dá uns dias, tomou conta do terreno, né? Por quê? Porque é uma C4, ela é extremamente eficiente. A CAN é bastante baixa, essa tal de fotorrespiração, tá? Esses aqui é mais detalhe. Exemplo, trigo, cevada, bem comum, né? As C4s, a gente tem milho, cana-de-açúcar, que também está nesse grupo de gramíneas também. Esses bichos aqui, bicho não, né? Essas plantas crescem super bem em condições tropicais, tanto é que o Brasil sempre foi uma colônia lá, quando a gente estuda a história, né? Se plantava muita cana-de-açúcar, porque na Europa se queria consumir bastante açúcar, e na Europa é frio e tem menos luz, se plantava no Brasil, que tem um clima tropical, subtropical, que uma planta C4 mata a pau. E a CAN de ambientes desérticos, né, as crassuláceas, que entram o abacaxi e geralmente os cactos, tá? Então, fotossíntese a gente termina. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho trimassa essa matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Se vocês quiserem agora, vocês já entenderam absolutamente tudo sobre a fotossíntese, galera. Alguém tem alguma pergunta? Poliglota? Ah, não, é porque aquilo ali, o negócio, a galera já não está conseguindo enxergar direito, né? Já está vendo caracteres que não existem. Eu até gostaria de liberar vocês alguns minutinhos antes, mas, gurizada, a gente tem mais coisas para ver e o tempo é bastante curto, tá? Então eu vou começar outra parte grande e importante e complexa da bioquímica, que é a tal de respiração celular. Tá, aqui estão os objetivos. Então, gurizada, respiração celular, a gente volta a falar do nosso amiguinho ou amiguinha mitocôndria, tá? Ela é conhecida como a destruidora de carboidratos. Será que vocês já entenderam Vocês parem de papo aí nesse chat aí, presta atenção no que eu tô falando, por favor. Isso aqui é importante, vai cair no vestibular e depois vocês vão botar a culpa em mim. Isso aí.
que eu estava falando? Mitocôndria. Quando a gente estava lá em biologia celular, eu lembro que eu falei para vocês, tá, vamos dar uma olhada, que mitocôndria tem 2 membranas, elas dobram, faz crista, tem uma matriz, que seria um estroma também, e vamos tocar ficha que depois a gente vai voltar nas mitocôndrias e realmente, chegou o momento de voltar na nossa amiguinha mitocôndria, tá? A respiração celular, isso aqui eu já mostrei para vocês 200 vezes, que a respiração celular é o contrário da fotossíntese. Né? Na fotossíntese a gente combina dióxido de carbono, água, e não é ATP aqui, né? Energia luminosa, e forma oxigênio e glicose. O que a mitocôndria faz e a célula precisa é pegar essa molécula energética, quebrar ela, não ao meio, quebrar ela em pedaços, estilhaçar, destruir essa molécula para que sugar a energia que estão nas suas ligações covalentes. E a gente precisa do oxigênio para ajudar. Então, a missão é a seguinte, ó, é entender como é que a mitocôndria quebra esse cara aqui para extrair energia e por que raios precisa de oxigênio para isso funcionar. Que isso vai explicar por que a gente está respirando agora. Se a gente ficar 5 minutos sem respirar, o nosso cérebro vai para o espaço. O oxigênio é super importante, vocês sabem? Lembram por que é tão importante? Por que a célula precisa de oxigênio? Esse vai ser o momento de quem não lembra ou nunca ouviu falar, descobrir. Isso é essencial, tá, meu povo? Mais 5 minutos. A respiração celular, galera, é muito mais simples que a fotossíntese. É uma delícia perto da fotossíntese. Por quê? Porque a fotossíntese tem a fase clara, que tem um monte de transporte de elétron lá, aquele complexo de antena. Vocês lembram que eu falei de LHC, Light Harvesting Complex, o complexo de captura de luz, centro de reação e oxidação e redução para um lado e para o outro, né? Depois a gente vai ter, que eu acabei de dar essa aula para vocês, o ciclo de Calvin tem 3 ciclos que tem um monte de reação para cima e para baixo. Aqui a gente só tem 3 etapas, ó. Respiração celular é tipo a metade da fotossíntese, né? Porque a segunda parte da fotossíntese ali que tem 3 etapas, a respiração celular simplesmente são só 3 etapas, que se chama de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que tem um nome bem complicado, eu acho o máximo para falar, porque, cara, se vocês falarem isso no domingo no churrasco, não, eu estava estudando sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, o primo inteligente de vocês vai ficar babando, né? O que esse cara tá falando? E é bem simples, para falar a verdade, isso aqui. Então, pelo menos eu posso tentar ajudar vocês a parecer inteligente. Não, tô brincando. Eu vou fazer vocês dominar isso aqui. First things first. É interessante você saber que essas fases aqui, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, elas acontecem em certos compartimentos da mitocôndria. Aqui tem um desenho extremamente complexo, rodado, cara, em mainframes da ILM, de tão complexo esse desenho aqui, que é o citoplasma da célula. Aqui tem uma mitocôndria. É tão complexo esse desenho, mas é uma mitocôndria. O ciclo de Krebs ele acontece na matriz mitocondrial, ou seja, aquele líquidozinho que tem lá no miolo da mitocôndria, e essa tal de fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais, ou seja, nas dobrinhas que tem dentro da mitocôndria, que tem um desenhozinho também para mostrar isso. Mas professor, isso cai no vestibular? Cai. Os caras perguntam também isso, né? Onde é que acontece o ciclo de Krebs? No citoplasma ou na crista mitocôndria? Perguntam esse tipo de coisa, por isso que eu coloquei aqui, tá? Características gerais, tá? A gente começa, então, para dar uma olhada na glicólise, tá?
Isso aqui é o que a gente chama de fase anaeróbica da respiração celular, ou seja, não a utilização de oxigênio. O importante também pergunta esse tipo de coisa. Segunda coisa importante, ela ocorre no citoplasma da célula. Tá? A respiração celular não é só dentro da mitocôndria. Isso aqui também perguntam direto para pegar a galera que está viajando, não está sabendo direito as coisas e eles pegam nisso aqui. Respiração celular, mitocôndria. Daí perguntar a glicólise funciona, alternativa para validar, verdadeiro ou falso. Glicólise acontece na mitocôndria. Verdadeiro. Não, falso. É no citoplasma. E o que é glicólise? Lise, se vocês se lembram, já falamos esse radical, o que quer dizer quebra, partir. Glicólise se chama partir, quebrar a glicose. Então, não é muito difícil, tá? A única coisa que tem que meio que decorar da glicólise é que a glicólise é quebrada ao meio para formar 2 moléculas de piruvato. É esse nome estranho aqui, que é uma molécula de 3 carbonos, em vez de ser aquele gliceraldeído 3-fosfato, que tem 3 carbonos, aqui é uma molécula um pouco diferente na respiração, é o tal do piruvato, tá? E eu coloquei aqui, é basicamente o contrário que a planta faz, né? Isso aqui eu coloquei aqui, ó, né? Cloroplasto vendo a mitocôndria quebrar a glicose para fazer 2 moléculas de carbono. Que é exatamente o contrário que todo o trabalho que o cloroplasto teve para pegar 2 moléculas de 3 carbonos para fazer uma baita de uma mão de obra para formar a glicose. Deixa eu ver aqui. Já vou fechar aqui só essa parte, tem 1 minuto ainda, mais os 28 minutos de extensão que dá para ter, né? Características gerais, tá? A glicólise é uma via metabólica. Que é a via metabólica? Via metabólica onde a gente tem um monte de reação encadeada e o resultado de reação é o substrato para a próxima reação. Isso é uma via metabólica. E é do catabolismo. Se vocês não se lembram, eu expliquei isso. Catabolismo é desmontar moléculas para tirar energia. Anabolismo é o contrário, é montar moléculas biológicas que são necessárias, síntese de proteínas, por exemplo, a custo de energia. Tá, isso aqui é um detalhe, tem alta regulação, que esse negócio pode ser altamente regulado, a formação, a quebra de glicose, tá? E durante esse processo metabólico, parte da energia da glicose é conservada na forma de ATP e NADH, transferência de energia. Pela milésima vez ocorre no citossol, tá bom? No citoplasma. Então assim, a glicose forma o piruvato e deu. É simplesmente isso, né? Glicose 6 carbonos forma 2 de piruvato que tem 3 carbonos e acabou. Beijo, vocês já podem sair dizendo que são bioquímicos, tá bom, gurizada? Mas não seria uma pena se não fosse tão simples assim a tal da glicólise, né? Infelizmente, isso aqui é o básico do básico, que eu acho que vocês têm que saber. Só que os vestibulares não dão muito arrego, né? E vão pedir um pouquinho mais de detalhe do que acontece na glicólise, tá? Vai ter um pouquinho, 10 reações químicas na glicólise, aqui tem uns exemplos dela, tá? E basicamente funciona assim, A glicólise em si, ela tem 10 passos. Tá? 10 reações químicas nessa via metabólica. Eu estava brincando com vocês quando eu disse que a respiração celular era muito mais fácil que a fotossíntese. É bem mais complexa, tá? Para vocês não fugir. Mas, na verdade, se a gente olhar o que está acontecendo, não é nada muito difícil nem muito complicado. Esses 10 passos, na verdade, tem 5 passos iniciais que servem para preparar
essas moléculas que está nessa via metabólica para extrair energia dela, e se gasta energia, é o que chama de fase preparatória. Os outros 5 passos finais é o que chama de fase de pagamento, é quando a gente vai começar a extrair ATP e NADH e uma outra coenzima que se chama de FAD. Se você não estava sentindo falta do FAD, agora é o momento do FAD, tá? Aqui eu coloquei, também é mais a título de curiosidade, tá? O que acontece na glicólise, tá? A gente tem a glicose, que é C6H12O6, tem um gasto de ATP para formar 2 moléculas de piruvato, tá? E depois a gente vai ter uma extração de elétron e de hidrogênio para formar o NAD. Por isso que tem uma fase preparatória, que precisa de energia, é um gasto de ATP, e depois uma fase que chama de pagamento, que daí a gente tem de volta em forma de NADH. Tá? Aqui não é necessário a gente entrar em cada passo das 10 fases, tá? Acho que a única parte que eu acho que seria mais interessante você só saber é o seguinte, ó. A glicose, quando entra na célula, pessoal, ela é fosforilada por uma quinase. Agora eu já estou começando a deixar a aula cada vez mais complexa, porque eu já dei esses termos para vocês, e forma a tal de glicose 6-fosfato. Uma glicose que tem um fosfato. Por que eu estou falando disso aqui? Porque é a forma que a célula tem de não perder a glicose. Vocês lembram que a membrana plasmática é impermeável a moléculas carregadas, o fosfato é carregado. E o primeiro passo é fosforilar a glicose, e a glicose não escapa. A célula não quer que a glicose escape da célula, né? Porque a glicose é a fonte de energia da célula. Tá? Daí vai se transformar em frutose, fosfato, vira um monte de bagulho aqui, até chegar naquele conhecido gliceraldeído 3-fosfato, que é realmente igual àquele da fotossíntese. Tá? Aqui tem os detalhes da fase preparatória, mas na verdade, como eu disse para vocês, eu coloquei isso aqui, mas só para brincar com vocês, tá? O que é legal de lembrar, ATP é consumido, tá? E tem a formação de gliceraldeído 3-fosfato que a gente já viu. Tá? A fase de pagamento, que é a segunda, a gente tem a formação de ATP e NADH, que é a fase de pagamento, ou seja, a gente começa a ter um rendimento líquido de ATP, que é que é o final, o que a célula precisa para usar a energia, vai quebrar a glicose para ter esses ATPs. Tá? Isso aqui é só mais um detalhe de quantos são formados em cada reação dessa. Tá? Então já são 10 e 6, agora a glicólise a gente vai entrar num desvio para entender fermentação e outras formas de respiração anaeróbica, mas vamos deixar para a próxima aula, porque hoje eu já... eu acho que eu já massacrei vocês, mas infelizmente eu tinha que dar essa matéria, eu sei que é pesada, gurizada, mas eu quero tentar deixar vocês preparados o melhor possível para o vestibular, ainda mais o pessoal aí que vai precisar de pontos aí na biologia. Mas vamos terminar aqui, então. Agradeço a paciência de vocês, a garra de vocês de estar 10 horas da noite, passou das 10 horas da noite, e vocês tendo aula de bioquímica, né? Cara, eu acho isso aqui do caralho. Eu acho muito a fuder isso aqui. E eu tô tentando mostrar isso de uma forma que fique o mais lógico possível. Se for decorar tudo isso, que nem um monte de gente estuda bioquímica no colégio, pro vestibular, daí é complicado, né? Primeiro a gente tem que entender a lógica das coisas e aos poucos ir entendendo os detalhes, né?
que eu vou dizer para vocês, gurizada? Isso aqui eu tenho anos de estudo, por isso que eu consigo dar aula, consigo entender. Eu me esforço o máximo possível para tentar facilitar com a experiência que eu tenho, mas não é do dia para a noite que a gente entende todo esse monte de processo aí. E quem acha que não entendeu, que está patinando, que é difícil, tá certo. Tá certo. Se vocês disserem que estão entendendo tudo, isso aqui é fácil, eu sei que vocês iam estar me mentindo. Então, se vocês estão com dificuldade, vocês estão até sentindo medo, faz parte. Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Todo PhD em bioquímica passou sufoco nessa fase que a gente está aqui, tá? Então tá, tô liberado. Fiquei 1h40 falando sem parar. Vocês devem odiar minhas aulas, né? Porque é tanta matéria que quando eu vejo, eu tenho que estar metralhando, infelizmente, vocês.